Olá, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Hoje, dia 24 de junho de 2025, nós rezamos hoje pela natividade de São João Batista. São João Batista, que foi o precursor, o último grande profeta. Ele que faz a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, quando ele nos aponta diretamente o Messias. Ele que aponta e fala assim: eis o Cordeiro de Deus. E este homem que nasceu e viveu para a palavra se encontra na data do dia 24, nascendo há 2025 anos, um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá. Nós estamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós vos pedimos para que abra as nossas mentes e os nossos corações para acolher a Tua Palavra, que nós possamos compreendê-la profundamente e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Envia o Teu Espírito Santo para nos iluminar e transformar, de modo que nós nos aproximemos de Ti e que comecemos a viver a Tua Palavra e a viver a Tua vontade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos acompanhando a natividade de São João Batista. Iniciamos ontem na celebração das vésperas, onde nós rezamos lá na capela do Sagrado Coração de Jesus, que está passando pela novena. E o meu irmão Márcio, o diácono Márcio, rezou lá no Imaculado, que também está em novena. A primeira leitura dessa passagem da natividade, ela nos lembra que desde o ventre materno Deus nos conhece e nos chama pelo nome. Na leitura de ontem nós ouvimos que Ele já nos consagrou, já nos amou desde mesmo antes da nossa concepção. Isso é uma realidade, é uma verdade. Está na Sagrada Escritura, em diversos trechos, onde Ele diz que nós somos os seus escolhidos. Mas se Ele preparou o servo para levar a salvação até os confins da terra, também chamou João Batista para ser luz que precede Cristo. E Ele nos convida a reconhecer a nossa vida como sendo discípulos, missionários e propósito divino para sermos instrumento da graça de Deus no nosso meio. Já na segunda carta de São Paulo
ele fala que João é um precursor, que se apresenta, né, promovendo a paz e a unidade, mas batizando por enquanto apenas para a conversão dos pecados. E ele aponta aquele que vai vir, o próprio Cristo. Jesus, ao ser batizado por João Batista, inicia sua vida pública, ou seja, um dos fatos mais importantes da vida do próprio João Batista, que aponta para o Messias, aponta para o Salvador, e diz que ele mesmo não tem condições nem mesmo de desamarrar as sandálias do Mestre. João não buscou protagonismo, ele sabia qual era o lugar dele, e ele declarou que não era digno nem mesmo de estar na presença do Senhor. Isso significa que nós fomos batizados para testemunhar o Evangelho com humildade, confiando na divina providência e confiando na força que Deus, que supera todas as limitações humanas que nós possuímos. Já no Evangelho, nós somos convidados no dia de hoje a ler o relato do nascimento de João Batista. Esse relato que transborda a alegria e a surpresa. Isabel era uma mulher estéril, como nós ouvimos no Evangelho de ontem. E isto é um símbolo de que o povo judeu também é estéril. Porque se nós recordamos que na Sagrada Escritura existem símbolos que são usados como figuras de linguagem, a mulher é a igreja e o homem é o Cristo, né? A cabeça da igreja. E a Isabel era considerada estéril e na idade avançada que já se encontrava tanto ela quanto Zacarias, seria muito difícil, né, dela conceber à luz a uma criança, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino. Lembrando sempre que naquela época, nas condições daquele povo, quando se chegava aos 40 anos, você já estava no fim da vida, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. A longevidade da vida naquela época era muito baixa, diferentemente de nosso tempo, que as pessoas conseguem ultrapassar os 90 com alguma facilidade, mas naquela época 40 anos era uma limitação já considerada muito alta. E aí, esse convite do Senhor a Zacarias dentro do templo sagrado, e nós precisamos também fazer uma figura, né, montar uma ilustração na nossa cabeça, que no Evangelho de ontem ele estava lá no Santo dos Santos, né? Hoje nós temos a facilidade de termos o sacrário, nós temos a facilidade de ter o altar, e quando a gente tem a missa, né, é o próprio Cristo que se apresenta ali no altar. Naquela época era diferente, né? Naquela época tinha no templo o espaço para as pessoas que não eram judias, tinha o espaço para as mulheres que eram judias, tinha espaço para os judeus, e aí tinha o espaço dos sacerdotes, e aí tinha lá no fundo, né, a área do Santíssimo. Só que a área do Santíssimo, ela só era visitada uma vez, um dia por ano, e apenas o sacerdote que era escolhido que ia lá para aquele local para fazer aquela adoração, e o resto do povo todo rezando do lado de fora. Se a gente fosse fazer assim uma apologia, né, uma aproximação da nossa realidade, é quando nós estamos na Santa Missa e o padre está ali no altar, e normalmente é um padre que vai estar mais próximo, né, da Eucaristia, né, vai estar mais próximo ali daquela hóstia e daquele vinho com a gota d'água, e através da oração, né, e a transubstanciação se torna o Cristo, né, sacramentado na Santíssima Eucaristia. Mas seria como se fosse isso: nós estamos aqui e o padre está lá no Santíssimo. E aí Zacarias ele
foi dito pelo anjo que Zacarias seria pai, e Zacarias, né, tipo assim, zomba, né? Mas como é que eu vou ser pai, né? Com essa idade, né? Tá de brincadeira, alguma coisa, deve ter pensado alguma coisa nesse sentido. E aí Deus fala assim: não, você é um homem de fé, você é um homem que é temente a Deus, então nós vamos fazer esse favor, né? Vamos dar essa bênção, porque nós temos que lembrar também que para os judeus ter filhos era uma bênção, ainda mais se fossem homens, né? Os primogênitos, é por isso que vem esse nome, né? Do sexo masculino eram bênçãos, porque progrediam, iam disseminando, as gerações futuras iam ter o sobrenome. Agora falhou o nome da palavra, né? Mas assim, os meus filhos iam manter o meu nome vivo. Já as meninas, as filhas, na maioria das vezes elas assumem o nome do marido como sendo o seu sobrenome. Então o nome do pai ele acaba se perdendo na família, né? Do clã. Mas o homem não muda o nome dele, perpetua. Pronto, achei a palavra, perpetua o nome da família. E aí João Batista, né, não acredita, e Deus lhe dá assim, né, cala sua boca, né, fica quietinho aí e espera. E aí João Batista ficou um tempo mudo, né, sem poder falar. E aí ele foi silenciado pela incredulidade, né? Zacarias deu uma de Tomé, né? Olha, eu só acredito vendo. E aí Deus foi lá e falou para ele: então, já que você só acredita vendo, então tu vai ver e depois a gente vê o que faz. Nesse sentido, foi solicitado que o nome fosse João, e a Maria, né, que tinha se deslocado, né, a Santa Mãe de Deus tinha se deslocado para ajudar, né, a Isabel e a Zacarias naquele momento, né, onde ela estava na gestação, pela idade, pelas condições totalmente adversas naquela época, para se ter um filho com a idade que ela estava. Ainda hoje a gente vê, quando a mulher passa de uma certa idade, a gestação é considerada de risco, mas aí existe todo um contexto atualmente que a medicina já avançou nesse sentido de poder dar um monte de outros subsídios para que aquela gestação, apesar de ser uma gestação de risco, ocorra tudo bem. Naquela época não existia isso, então a ajuda, né, a prontidão de Maria vem, né, nos mostrar que, né, a preocupação ela é importante junto com os irmãos. E aí nesse contexto, né, tanto Zacarias concordando com o que Isabel fala, né, sobre o nome João, né, e aí na sequência Deus libera ele daquela clausura, né, que ele estava passando, que era não poder falar com as pessoas. E aí todo mundo fica espantado, né? Nossa, mas ele estava mudo e voltou a falar, né? Hoje seria como se a gente visse um milagre, né? Tantas vezes a gente passa pelos milagres, a gente às vezes nem percebe hoje em dia, porque a gente está tão ligado em outras coisas que não as coisas de Deus, que às vezes o milagre chega e a gente nem tem tempo de prestar atenção e muito menos de agradecer. Então, com esse nascimento de João Batista, né, se conclui mais uma etapa da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, onde vários profetas disseram que viria alguém que iria ser grande diante dos homens, e essa pessoa traria alegria para as famílias. E realmente trouxe para Zacarias e Isabel, mas também trouxe para nós, porque foi ele quem iniciou a vida pública de Jesus Cristo no ato do batismo, no Rio Jordão. Mas aí João anuncia essa missão que vai preparar o caminho, mas ele também cresce e se fortalece no Espírito. Mas no Evangelho de ontem, nós ouvimos que João Batista já foi concebido repleto do Espírito Santo, dentro do ventre da mãe. E aí são outros mistérios, né? Porque nós vamos acompanhando a liturgia, e o Espírito Santo só foi apresentado para o restante da população após a ressurreição de Jesus. E aqui João Batista já está repleto do Espírito Santo dentro do ventre da mãe.
Se isso não é uma das obras mais magníficas do Pai, a gente pode ficar pensando muitas outras coisas. Mas por que Deus já apresentou para João Batista esse Espírito Santo na sua plenitude para que ele pudesse simplesmente seguir o caminho? E aí sim anunciar fervorosamente e animadamente o Santo Evangelho, animando as pessoas a converter-se e batizar-se para essa conversão, para aí sim nós todos aguardarmos a vinda do nosso Senhor e Salvador, o próprio Cristo. Nesse sentido, Ele nos pede para sairmos da zona de conforto e irmos para um lugar isolado. Lembra que eu venho falando que a gente tem que sair do mundo e entrar no sagrado? Sair do terreno e entrar no sagrado? É o que João Batista faz. Porque no deserto ele tem o silêncio, igual eu estou aqui, para poder meditar, para poder pensar, para poder viver a palavra. Mas quando ele se encontra pronto, ele vai para a comunidade, e aí sim ele faz a parte prática, a atividade, a atitude de proclamar o Evangelho, a atitude de falar sobre a Boa Nova, a atitude de se encontrar com os irmãos e na pregação conquistar os corações deles para o reino de Deus. E aí, se nós pegamos o Salmo responsorial, que o Salmo ele exulta o conhecimento íntimo de Deus, quando ele fala assim: tu me sondas e me conheces. Foi como João Batista foi formado, admiravelmente, não por nós, mas por Deus no seu próprio seio materno. E aí, reconhecendo que essa dignidade nos motiva a viver como cristãos, precisamos viver de modo coerente, precisamos viver esse chamado divino, precisamos acolher essa palavra que nos fortalece e nos sustenta. A gente celebra então nesta data aquele que foi chamado antes do nascimento para preparar a vinda de Jesus. Que o exemplo de João Batista nos inspire a acolher nosso próprio chamado, crescer na intimidade com Deus e anunciar Jesus com coragem e simplicidade. Padre Aldo sempre fala, coragem, coragem. E é essa coragem que nos pede o Evangelho. Que nós não sejamos covardes e não nos escondamos de medo dos outros. Porque hoje nós, graças a Deus, estamos num estado onde as pessoas não nos perseguem, não diretamente por nós sermos cristãos católicos apostólicos romanos, mas tantas vezes nós somos julgados, até mesmo pelas nossas falas ou pelas nossas atitudes, pelos nossos irmãos, mas também pelos demais. Então que nós possamos anunciar essa boa nova de Jesus com a coragem e com a simplicidade que nos pede sempre o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor meu Deus, que chamaste João Batista ainda no ventre de sua mãe para ser profeta, também precursor, concede que ele nos dê essa graça de seguir, de ouvir o Teu Evangelho, o Teu chamado em cada etapa da nossa vida. Que fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, sejamos fiéis na missão de anunciar o Cristo a todas as pessoas com palavras e gestos de amor. Que São João Batista, que está nascendo na data de hoje, nos ajude a conseguir vencer tantos desafios que nós ainda possuímos nas datas de hoje. E aí as perguntas que eu gosto sempre de deixar para a gente meditar. De que modo você pode perceber esse chamado de Deus na sua vida? A qualquer tempo, pode ser desde criança até agora. Como você pode imitar a humanidade, a humildade de João Batista ao anunciar Cristo em suas palavras e atitudes? O quanto nós estamos engajados dentro da nossa comunidade,
O quanto nós fazemos parte de uma pastoral ou de um movimento que integra a igreja na sua unidade. O quanto nós estamos disponíveis ao serviço do nosso irmão e da nossa irmã menos favorecido, muitas vezes destituído da sua própria dignidade, que é uma das principais pedras fundamentais do ser humano, que é o que o próprio Deus nos entrega, a dignidade. E tantas pessoas perdem a dignidade por aí, com palavras, atos, omissões e tantas outras coisas que o próprio mundo vem nos provocando. Quais são os desertos interiores que nós precisamos visitar para escutar a voz de Deus mais claramente? Aí eu vou fazer um adendo que muita gente às vezes pode ficar triste. Quando a gente vem participar da Santa Missa, seja na Patrícia, seja nas comunidades, às vezes a gente chega para rezar e tá aquele blu, 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 aquela falação, aquele falatório todo. Isso me entristece o coração, porque quando nós entramos na casa do Pai, nós precisamos nos colocar em sentido de ouvir a palavra de Deus. Mas Deus não fala para nós através de trombetas, não fala para nós através de fogo, não fala através de água, Ele fala através de uma brisa suave. E essa brisa suave nós tampamos, nós abafamos quando nós ficamos falando, ficamos conversando. Antes da Santa Missa existe um momento de interiorização, existe um momento de reflexão onde eu me coloco diante do Senhor em oração e peço para que naquele momento, naquela Santa Missa, Ele venha conversar comigo, na minha intimidade, na minha necessidade. E aí vocês sabem que eu sempre falo, e não vou me cansar de falar, que nenhum conteúdo midiático substitui a Santa Missa. A gente pode assistir o que nós quisermos, mas nós não devemos, cristãos católicos, apostólicos, romanos, deixar de participar da Santa Missa, porque isso é um preceito para nós, é um mandamento. E assim, como um último questionamento, de que forma a minha existência e a sua existência pode tornar-se luz das nações ao vivermos o Evangelho? Já pensou nisso? O quanto impacta a tua palavra e a tua vida na vida dos outros? Olha, é difícil ser cristão, porque nós precisamos falar e precisamos viver o que nós dizemos, para nós não sermos hipócritas. Que São João Batista, que hoje nós celebramos a sua natividade, seu nascimento, nos ajude a compreender mais fielmente o que nos diz a palavra, mas depois o que nos entrega Jesus Cristo. Que nós saibamos que assim como a vida dele também teve as cruzes, a nossa também obrigatoriamente vai carregar. Que nós saibamos compreender e carregar esta cruz de Cristo, de modo que quando nós nos encontrarmos com Ele na glória, Ele saiba o nosso nome e reconheça na balança da justiça as nossas atitudes, que sejam concordantes com as nossas falas. Então vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de São João Batista, Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, desça sobre vós e as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, e permaneça para sempre. Meu irmão e minha irmã, tenhamos todos um excelente dia. Que Deus vos abençoe.